Bom dia. Bom dia. A gente estava conversando sobre o calendário do ano, qual o tema, o que a gente ia iniciar. A Nilza falou uma coisa, cada um falou uma coisa. Acho que tudo liga em um ponto inicial. E a gente resolveu começar falando sobre gestão por competência. Depois, tudo que vai vir durante o ano de RH, vocês vão lembrar desse ponto de hoje. Vai remeter à gestão por competência. Tá? E eu, a Patrícia, a doutora Carla, preparamos uma temática, como a gente fez uma temática diferente. A gente vai passar um pouquinho da teoria, a gente comentar, entrar dentro do assunto, para quem não está por dentro disso, e depois a gente entra na prática, que é o que mais interessa para todos. Tá? Que é o momento que vai enriquecer o nosso trabalho, que a gente começar a discutir algumas situações, e nessas discussões vem um momento importante da doutora Carla, para a gente começar também a ter os auxílios jurídicos nesse momento do RH. A gente vai fazer meio que um bate-bola, na verdade o Rony trouxe uma parte mais técnica e eu trouxe uma parte mais da realidade, que é a minha realidade, eu acredito que é a realidade de muitas empresas aqui do Polo, porque se a gente fala assim, gestão por competência, parece um negócio tão chique, né? Até o Rony falou, tipo, como ser um RH estratégico? E uma pessoa fica olhando assim e fala, mas acho que eu não sou estratégico. Vocês vão perceber que mesmo na simplicidade, às vezes com as poucas ferramentas que nós temos, um pacote Office, a gente consegue realizar e ser estratégico. Muitas empresas não têm um budget para investir num grande sistema, às vezes até tem um budget da Irlanda, mas acaba não investindo no sistema, investe em outras coisas, e aí a gente tem que ficar ali, né, catando milho. Então vocês vão entender que dá sim para ser estratégico, para ser um RH bacana, mesmo com poucas coisas. E nessa ideia da Patrícia, a gente vai falar do conceito, então eu vou ser o conceito, e a Patrícia vai entrar no falar da prática. E aí depois a gente vai falar de todos vocês, que é a dinâmica, vai envolver todo mundo. Tá bom? Todo mundo vai participar. Bom, a gente começar falando do tempo onde nasce a gestão por competência. Então, antes de 1980, os conceitos eram a gestão que a gente chama de gestão tradicional. Então, essa gestão tradicional era uma gestão que funcionava. Quem tem mais tempo, quem tem mais cargo, quem tem mais tarefa, é quem sobe a posição. Então, aquele ditado de quem obedece quem manda quem Pode, obedece quem era o ditado que manda na gestão tradicional. Quando entra a gestão por competência, ela começa a nascer um conceito onde as empresas começam. Depois da Revolução Industrial, vem um conceito que é a mão de obra. Ela não é apenas uma mão de obra. Ela modifica o aspecto do trabalho. Se eu tocar essa mão de obra, mesmo com o mesmo maquinário, a ideia é diferente. Então, quando eu mudo a pessoa, ou eu trabalho esse profissional, eu tenho um resultado diferente com o mesmo maquinário, os mesmos recursos físicos. O que desperta isso? Que agora eu tenho uma importância diferente para a minha mão de obra. Então, antes eu olhava para uma posição e falava assim, eu preciso de uma pessoa que saiba tirar uma rebarba de uma peça. Simplesmente isso. Agora eu não olho mais para a pessoa tirar a rebarba da peça. Eu olho qual a qualidade que ela tira a rebarba da peça. Qual é a produtividade. Qual o índice de feeling que essa pessoa vai ter ao fazer essa atividade. E quando você entra nisso, agora eu não posso contratar uma pessoa simplesmente para realizar aquilo que deve ser realizado. Aí vem o papel dentro do RH. Esse rapazinho é David, não sei pronunciar, McCline, não sei como fala o nome dele, mas ele é a primeira pessoa que se estudos de competência. Então eu paro de olhar para a pessoa em outros aspectos e começo a olhar a competência que ela tem para desenvolver aquela atividade. E isso vem no conceito dos anos 80 e anos 90, isso lembra alguma mudança dentro da nossa sociedade, que é a entrada da parte tecnológica. É a próxima revolução. Então, com a entrada da parte tecnológica, a rapidez que eu tinha na mão de obra agora, ela já não é mais uma ponta mais importante. Mas a pessoa que domina a tecnologia ou os aspectos de relacionamento se torna um ponto mais crucial agora. E aí muda totalmente a gestão de RH e entra no que muita gente conhece, que é quem estuda administração administração geral, gestão de pessoas, vai parar nessa teoria lá do nosso grande Tia Venato, que ele fala sobre esse chá, que é para simplificar para a pessoa o que é essa competência. Então, quando a gente fala a palavra competência, a gente simplesmente está ligando 3 conteúdos. O conhecimento que essa pessoa tem,
que é a capacidade dela saber sobre aquilo, a habilidade, que é a realização sobre aquilo, e a atitude, que eu acho mais difícil da nossa contratação hoje em dia, né? Que é a percepção. Quanto que aquela pessoa se move sem que o outro tenha que dar um input. Então, quanto que ela é a autonomia dela nas atividades. Isso, na teoria, é lindo, né? Quando a gente, o profissional de RH já começou a olhar para minha cara e falou assim, nossa, quem dera eu encontrar esse chave. E o que isso dificulta mais? Agora a empresa não usa a mão de obra como forma estratégica. Então ela quer que a pessoa se conecte na estratégia da organização. Então eu não olho mais a pessoa só que vai tirar a rebarba. Porque a estratégia da empresa nesse ano é aumentar a produtividade e reduzir o índice de refugo de rebarba. Opa, então a pessoa que eu vou ter que contratar agora é uma pessoa mais estratégica na minha parte de operação para que gere menos índice de refugo para a parte de rebarba e a pessoa que realiza essa parte tenha a melhor qualidade para que nem perceba que foi passado pelo um retrabalho dentro da minha parte produtiva. Olha como que agora confundiu a cabeça do RH para trabalhar com isso. Quando a Patrícia falou ser estratégico, eu acredito que todo mundo que é profissional de RH já foi, ou ouviu essa frase, ou já foi jogado em uma reunião falando assim, a gente precisa ser mais estratégico. O RH precisa ser mais estratégico. Ou você precisa ser mais estratégico. E a gente sai daquele momento com a cabeça pensando assim, cara, o que é ser mais estratégico? Eu vou fazer. Não tô fazendo algo. Essa é a primeira coisa que a gente como profissional pensa, é, estou fazendo algo de errado? Ou existe uma fórmula mágica e eu não sei? O que será que as grandes corporações fazem para ser estratégico? E quando a gente entra nesse pacote de estratégia, a gente vai lembrar de uma coisa. A minha estratégia é quais resultados são críticos nos próximos 3 anos. Parece uma coisa falando, nossa, é uma visão de futuro. E eu vou falar para vocês, eu acredito que todo mundo que está aqui, como RH, já pensou nesse ano. Entrou no ano e falou assim, o que vai ser esse ano? E o ano que vem? Será que piora as contratações de mão de obra aqui na área ou melhora a situação? Será que se ganhar ele, então muda alguma coisa? Será que se cai a escala 6x1, isso modifica alguma coisa no meu trabalho? Toda essa reflexão que você está fazendo, você está sendo estratégico. Você já está fazendo estratégia. Pode ser que você não abriu uma análise de SWOT, você não colocou isso em uma apresentação, você não documentou isso no sistema, mas a cabeça como profissional, você já começou a pensar nisso. Parece meio intrínseco dentro da gente começar a pensar. A gente ouve uma notícia e aquilo vem na gente e a gente começa a pensar. Isso impacta a gente? Não impacta. Mas em terceiros setores pode chegar na gente e acabar dando impacto de forma indireta. Esses passos aqui que eu estou falando para vocês é uma forma da gente ser estratégico nesse momento de RH. Então, quando a gente está falando dessa parte estratégica, eu quero sempre que vocês lembrem que eu sou sendo um RH baseado em gestão por competência. Eu estou contratando e administrando as pessoas pela competência e não mais por outros aspectos. Porque o Jorge tem 20 anos de casa, porque a Nilza é conhecida dos donos desde que ela entrou aqui na empresa. Eu estou contratando o Jorge porque ele é o cara competente para a função e atividade que ele exerce. Eu estou contratando a Nilza porque a Nilza é a pessoa que tem tudo que eu preciso para as atribuições daquele cargo. Tá? Isso é a gestão por competência. Agora, para me trazer essa gestão por competência numa parte mais estratégica do RH, eu lembro sempre desses 4 pontos. Pensar em curto e longo prazo, seleciona de 6 a 10 competências estratégicas da organização. Aqui é uma parte que muita gente para quando vai falar na gestão de competência, fala assim, eu não tenho avaliação de desempenho, eu não tenho mapa de competência, o que eu faço já para começar a definir? O que a sua empresa considera essencial como competência para uma pessoa que estiver dentro? Então, se você olhar para dentro da organização, fala assim, vou pensar, o que a Petropol considera para ser um bom profissional? É como que eu chegasse no meu amigo que entrou agora aqui na empresa e eu chegasse para ele e falasse assim, cara, para você se manter aqui dentro, é o seguinte, você precisa ter isso e aquilo. Acabei de definir as competências essenciais para aquela atribuição, para aquele cargo ou até para a organização. 3. Descreve em termos observáveis. O que faz, como faz, o resultado esperado.
Parece meio estranho quando a gente fala disso, mas eu tô chegando em uma coisa que já tá ligando tudo isso daqui que eu tô falando. A próxima é: valide com líderes, com a performance e dados e elimine sobreposições. Então o RH para de trabalhar com aquele, eu acho que a Thaís trabalha bem. Eu vejo que a Nilza desempenha bem. E a gente começa a trabalhar assim, o resultado da Thaís no ano passado foi excelente. A assiduidade da Nilza no ano passado foi ótima. Deixa eu entrar mais. E a gente começa a definir a competência. Isso daqui, agora para o profissional de RH, já começou a fazer sentido em algum momento. Pode ser que eu não tenha isso daqui em um documento ou em um sistema. Mas eu tenho certeza que no momento que ele vai fazer um processo seletivo, ele pensou exatamente nisso daqui. Tá na cabeça. E isso daqui forma o que eu preciso para essa competência, qual é o objetivo, o conhecimento, a habilidade, a atitude e a evidência. Isso daqui é o quê? É descrição de cargo. Então, quando o RH fala que ele tem descrição de cargo, ele já me entregou que ele já tem papel de gestão de competência. Pô, eu não tenho descrição de cargo. Eu tenho um folheto chamado perfil de vaga. Briefing, tá? Também chique. Então se você já tem isso dentro do seu sistema, você já começou a me falar que você tem papéis baseados em competência. Então quando você está contratando, ou quando você está movendo lá dentro das pessoas, existe um critério estabelecido para aquilo. E você parou de estabelecer critérios de achismo, ou por tempo, ou por qualquer outro critério que não seja baseado em competência. Eu estou falando tudo isso para tirar a distância de quando a gente fala esse termo bonito, gestão por competência, da nossa realidade. Porque quando eu penso nisso, a pessoa já põe a mão na cabeça e fala assim: eu não tenho, porque eu não tenho descrição de cargo, eu não tenho PDI, eu não tenho plano de carreira, eu não faço avaliação de desempenho. Cara, eu estou muito fora, eu não tenho gestão por competência. Dá para a mão na cabeça e fala: meu RH é um puro DP. E, na verdade, não. Talvez faltou eu colocar isso em um lugar, lá no Word, no Excel, documentar. Mas eu tenho certeza que se a sua empresa está hoje aqui e ela tem um papel forte em pessoas, é porque existiu um RH ou existe um RH que está trabalhando nisso atrás dela. Então, quando eu estou aqui com vocês e a gente fala sobre a dificuldade de uma contratação, se você está com essa dificuldade, é porque você está contratando baseado em competência. Porque se você não tivesse isso, você contrataria qualquer funcionário. Exato. Servindo, mas como você tem critérios para atender esses critérios, nem sempre aquele candidato que está lá na minha porta é o candidato que eu vou acolher para dentro da organização. E aí, quando a gente está falando, eu estou trazendo toda uma base de conceito, e quando a gente começou a conversar sobre isso, a pessoa falou assim: pô, eu não tenho uma avaliação de desempenho formal, não tenho essas coisas. Mas eu tenho uma gestão de desempenho que muitas vezes é uma gestão por competência que está muito próximo, acho que, da realidade das pessoas que vão estar lá no encontro. Eu falei, então, já que o tema é da gente levar do conceito à prática, eu quero sair agora do conceito, eu preciso levar isso para a prática. Então, falo para o pessoal quais são as práticas que você aplica hoje, para que as pessoas na reunião consigam entender um pouquinho do que a gente consegue fazer, sem que a gente tenha um sistema para realizar todo esse mapeamento, sem que eu tenha grandes recursos para conseguir fazer um gerenciamento de competência dentro da organização. Então, vamos lá. Parece tão complicado. Isso daqui eu mando pelo WhatsApp. Então, eu tenho, por exemplo, encarregado de manutenção, ele precisa contratar um serralheiro. Eu mando isso aqui para ele. Qual é a competência? Qual é o objetivo? Quais são as habilidades que a pessoa tem que ter? Quanto tempo de experiência? Ele me manda, né? Se ele tem alguma dificuldade, eu compartilho a descrição de cargo que a gente consegue até uma ajuda lá no Ministério do Trabalho, né? Lá no CBO. Eu compartilho isso, ele monta um perfil, pronto. Está definido aí a minha gestão por competência pelo WhatsApp, uma mensagem para o encarregado da manutenção, está lá todos os de graxa, mas ele já consegue entender, né? Por isso aqui ele consegue um resumo bacana, me manda e eu consigo ir atrás de um perfil dentro daquilo que ele espera. Então a Ellie, né, estava falando para o Juan, você vai falar sobre esse? Aqui foi o que eu comentei, falei, essas são as ferramentas que muita gente nas organizações fala, pô, eu não tenho
avaliação de desempenho, eu não não faço nem avaliação 180 e 160, eu não tenho escalas padronizadas para criar, que é quando eu estou falando um pouco de avaliação de desempenho. Eu não tenho resultados, diagnóstico para gerar PDI, plano de carreira, frequência de ciclo. Eu mandei uma mensagem no grupo perguntando, pessoal, alguém consegue compartilhar comigo o modelo de avaliação de desempenho? Ninguém me retornou, ninguém me falou. E depois, isso que nasceu esse tema quando a gente começou a conversar sobre isso. Falou, pô, o que será que eu esperava dessa avaliação de desempenho? A pessoa talvez não tenha isso daqui, ó, que vai lá na prática, tá no livro didático, que fala sobre um curso lá de gestão de recursos humanos, tá falando sobre isso. Mas eu tenho certeza que todo mundo que tá nesse grupo aqui tem algum critério para conseguir medir a competência das pessoas. Talvez não seja esse o que o Juan estava buscando na avaliação de desempenho. Mas eu tenho certeza que nossa organização tem um modo de mapear isso daí. Certo. Então, assim, lá na L, eu tenho hoje 460 colaboradores distribuídos em 4 CNPJs e eu não consigo fazer uma avaliação de desempenho no Excel. Não dá, gente. E aí, o que acontece? Se eu tivesse uma avaliação de desempenho, o que ia acontecer? Ah, mas o João, ele trabalha tão bem, ele entrega resultado, ele é tão bonitinho, cheiroso, né? Por que ele vai ter que esperar 6 meses para a gente conseguir transformar ele de júnior para pleno? Ele já está desenvolvendo as atividades do pleno, não sei o quê. E aí, a minha avaliação de desempenho não ia servir para nada, ia ser só um papel no sistema e tal. Então, a gente tem que dançar conforme a música, certo? Na L, nós fazemos isso sem um sistema, né? Então, a gente usa a evidência. Eu não tenho software, mas eu tenho o olhar do líder, que é o que o Juan falou, e o registro no Excel. Então, eu tenho lá um registro no Excel. Então, por exemplo, o que os encarregados fazem? Eles mandam para mim, ó, Patrícia, o João, ele está indo muito bem, está aprendendo as tarefas, está cumprindo as metas, a gente gostaria de promovê-lo. Então, por exemplo, o João é um júnior, a gente quer promover ele para pleno. Ele vai entrar em teste de 90 dias. Eu lanço lá no Excel. Entendeu? Eu lanço lá, e aí, nós estamos em março, abril, maio, junho. Em junho ele deverá ser promovido. Quando chega em junho, eu entro em contato com essa liderança, pergunto se ele está atendendo todos os requisitos daquela promoção, não está atendendo, vamos promover. E aí eu faço ali a alteração de carga e salário, vou ali a promoção. Né? Então, dá para fazer? Dá. É o perfeito dos mundos? Não é, mas é o que a gente tem lá hoje. Ok? E como que eu aplico o chá na contratação? Então, o Juan trouxe toda essa questão de competência, de habilidade, mas como que a gente faz isso na entrevista? Né? Então, eu estou ali entrevistando o candidato, depois vou até compartilhar com vocês um modelinho de algumas perguntas que eu faço. Antes da vaga abrir, eu tenho que fazer um mapeamento crítico. Então, eu estou lá no serralheiro, uma vaga de serralheiro aberta no setor de manutenção. Eu tenho que mapear aquilo ali, certo? O encarregado vai passar para mim as definições daquele cargo, o que ele precisa, o que ele espera daquele candidato. Quando eu vou para a entrevista, eu não quero alguém que saiba tudo. Eu até comentei isso também. Nós temos uma questão cultural muito forte na R. Se eu contratar um cara muito bom, um hard skill excelente, um cara cheio de competência técnica, pode ser que ele não dê certo lá. Não funciona. Nossa, mas o cara é tão bom, ele tem um currículo tão bom, ele não consegue se adaptar à cultura da organização. Então, muitas vezes você tem que optar por alguns soft skills, né, algumas questões comportamentais ali. Ele não tem um currículo tão bom, mas é a pessoa que vai se encaixar dentro daquela vaga que vai dar certo para ele ganhar. É uma coisa impressionante. Né? E aí, o que eu tenho que fazer? Eu não estou procurando alguém que saiba tudo, mas eu quero alguém que tenha uma atitude específica para o nosso time de fábrica. Alguém que condiz com a realidade da empresa, alguém que condiz com aquela cultura. E aí, eu uso a entrevista para incidentes críticos. Em vez de perguntar se ele é proativo, qual é a pergunta que eu vou fazer? Peço para ele descrever uma situação real, onde ele resolveu um problema técnico sozinho. Porque se eu perguntar para um candidato, você é proativo? O que você vai responder? Dia a dia, ele se arrasta, ele entrega, né? Ele fica esperando as coisas acontecerem. Então, eu tenho que fazer perguntas específicas. Depois eu vou compartilhar com vocês, mas tem mais. Por exemplo... Fale sobre um dia em que você perdeu a paciência ou ficou muito frustrado no trabalho. O que aconteceu depois? Né? Teve um candidato que falou para mim, nossa, mas nunca fez essas perguntas para mim. Porque eu ainda faço algumas entrevistas de cargos mais altos, cargos mais técnicos, quem faz o processo de recrutamento sou eu. E eu faço algumas perguntas assim diferentes. Porque é onde a gente pega se a pessoa já teve alguma experiência daquela na vida. Né? Outro exemplo de pergunta.
Como você organiza a sua semana quando tem 3 prioridades urgentes? Então, você tem 3 coisas urgentes ali. Como que você organiza isso? Né? Outra pergunta. Me dê um exemplo de quando você teve que convencer um grupo a adotar uma ideia que eles inicialmente rejeitavam. Né? E aí você vai vendo o princípio da colaboração, como que essa pessoa gerencia o tempo, como que essa pessoa trata as questões de inteligência emocional. Então, são através dessas perguntas. Eu não tenho um PDI, um sistema, nada disso. Mas eu tenho perguntas práticas que vão ajudar muito no processo de contratação. E dentro dessas perguntas, eu consigo ver quais são os conhecimentos que essa pessoa tem, quais são as habilidades que ela desenvolve no dia a dia e quais são as atitudes, né, o que ela faz para resolver os problemas e as questões que vão aparecer. Então, na nossa realidade, a avaliação é pelo resultado visível. Promovemos por meritocracia técnica. Como? Através do registro de evidência simples. Se o colaborador liderou um projeto que reduziu o refúgio, né, como o Juan disse lá, ou domina uma nova máquina, isso é registrado como uma nova competência adquirida, sem precisar de um formulário de 50 perguntas. Quem me responde isso? A liderança dele. Então, ele pega e coloca esse cara em teste, certo? Ele vai ficar lá fazendo o teste, vendo se dá para promover. E aí, a liderança vai ver se realmente ele reduziu o refúgio, se realmente ele está dominando as técnicas daquela máquina, se ele está conseguindo ali muitas vezes, por exemplo, quando é de um cargo de pleno para sênior, o sênior, ele já cuida da equipe. Então, ele cuida dos menores, dos júniores e dos plenos. Ele está conseguindo liderar essa equipe, ele está conseguindo passar tarefa, ele está conseguindo ensinar, ele tem paciência. Então, não apenas competências técnicas, mas as competências comportamentais também. Quem deve dizer é o líder, já que eu não tenho uma avaliação, um formulário ali de perguntas para responder. E o RH, ele precisa ser um treinador do encarregado. Aqui eu coloquei encarregado, gente, porque ele é o que mais tem encarregado. Mas entenda como encarregado, líder, gestor, enfim, as pessoas que estão nos níveis de liderança dentro das empresas que vocês estão. Nós precisamos ser treinadores deles. O meu papel como Patrícia, gerente de RH, é ensinar o líder a observar comportamentos e não afinidades pessoais. Porque eu não sei vocês, mas é uma coisa que acontece em todas as empresas. Quer promover o Joãozinho. E quando a gente vai ver o Joãozinho, não entrega nada, mas é porque o Joãozinho é amigo do líder, né? O Joãozinho é amigo do encarregado, o Joãozinho é tão bonzinho. Tudo que você pede, ele até faz, mas ele não entrega resultado, né? E aí é isso que nós, como RHs, precisamos tomar cuidado e ensinar essa liderança nesse papel. É observar o comportamento, observar as competências, ele está aprendendo aquilo que a gente precisa. Criamos um dicionário simples. O que esperamos de um operador de usinagem? O que a gente espera? Pontualidade e precisão técnica. É isso. O líder anota o óbvio e o RH transforma isso em planos de desenvolvimento. Então, é o que eu fiz nesses 10 anos de AL. Né? Hoje, eu não tenho plano de carreira lá, gente. E eu não tenho plano de carreira porque eu não tenho avaliação de desempenho, porque eu não adianto ter um plano de carreira porque eles vão querer promover o abençoado. O que eu fiz? Um plano de cargos e salários, estabeleci toda uma política de cargos e salários que está dando super certo. Só que dessa forma aqui, a liderança vai observando e eu vou transformando isso dentro da política e promovendo ali quando a gente vê que está dando certo, passou do prazo de teste de experiência. O sistema automatiza, mas é a nossa inteligência que faz o modelo funcionar. Né? O que quer dizer isso? Gestão por competências é saber quem sabe o quê e onde cada talento brilha mais. Se você registrar o óbvio e tiver clareza do que o cargo exige, e aí a gente entra de novo dentro da descrição que o Rô trouxe brilhantemente para vocês, você já está fazendo a gestão estratégica hoje mesmo. Então, quantos líderes de RH estratégicos nós temos aqui? Todos! Porque acredito que, como o Juan disse, se vocês não estão encontrando o candidato ideal para trabalho, é o que vocês já estão fazendo. Então, a gente elenca isso dentro das promoções também da empresa. Porque muitas empresas, para promover, precisa da avaliação, precisa do PDI, precisa de coisas que nós não temos. Então, a gente usa isso que a gente trouxe aqui para vocês hoje. A gente usa na contratação e usa também ali nas promoções que virão. Certo? E é isso. Agora, vamos ao trabalho. A gente vai trabalhar com esses dois contextos, a gestão tradicional e a gestão por competência. Bom, vamos separar a sala aqui em 4 grupos.
Não sei quantas pessoas vai dar. A gente consegue formar um grupo ali, um grupo aqui, um grupo ali no canto e um grupo aqui. A única questão, como a gente tem vários patrocinadores, para não ficar todos os patrocinadores juntos. Então, tem gente de RH, patrocinador, RH, patrocinador, né? A gente precisa de RHs em todos os grupos. Grupo 1, deixa eu chamar. Grupo 1 Tinha um desafio. Né? Acho que para todo mundo entender, seria legal você ler o desafio, que era o grupo 1. Grupo 1, contratação, operador sênior. vai lá na frente para filmar. Tudo bem, né? Bom, grupo contratação, operador sênior, indústria textil Vale Nova. Indústria textil Vale Nova, unidade de acabamento, conta com 450 colaboradores, sendo 320 no setor de produção. A empresa ela fechou o contrato com um cliente nacional que exige início de entrega em 60 dias. A meta operacional é imediata e é reduzir perdas no processo de acabamento e garantir padrões de qualidade desde o primeiro lote. O gestor da linha precisa preencher uma vaga de operador sênior na linha de acabamento e urgência. O RH da unidade trabalha de forma tradicional, com descrição de cargo e registro básico, mas sem matriz de competência nem avaliação por competência. As informações disponíveis são currículos internos e comentários verbais de liderança, e seu grupo recebe as descrições detalhadas dos 5 candidatos listados a seguir e deve escolher um deles com base na informação fornecida. Aí, pode falar. Aí nosso grupo leu essa parte, a gente anotou algumas coisas que precisavam da vaga para a gente entender na hora de ler cada candidato. Então, a gente colocou que essa vaga interna ela precisa de uma meta operacional imediata, então precisa de uma pessoa que tenha essa questão imediata. É operador sênior, então na linha de acabamento, então a gente tem o cargo dentro do setor, né, operador sênior na linha de acabamento. O objetivo é reduzir perdas no processo e garantir padrões de qualidade em até 60 dias. Então, a gente tem esse, né, é um cargo que tenha também expressão, né, trabalhar com pressão. E aí, a gente tem os 5 candidatos. Quer que ler os 5 candidatos ou a gente seleciona? Já fala o que vocês escolheram. A gente ficou entre a Ana Souza, mas pelo fato dela ter 5 anos, né, formação de ensino médio, ela tem curso interno básico de operação de máquina, ela concluiu em 2019, então... Pode continuar. Sabe de função, então, ela é operadora de acabamento. Desde a contratação, ela tem o histórico salarial de ajuste periódico e ela não tem advertência formal, ela tem experiência em observação, como conhece bem os ajustes, padrão da máquina, na rotina de linha, pontualidade, assiduidade, consistência e nunca assumiu liderança formal nem conduziu melhorias. E a gente estava discutindo agora bem no finalzinho, que a gente tinha ficado em outra pessoa também. Pode ler? Pode. Que seria a de 3 anos. Essa menina, não corta, né? Porque meu grupo, que eu que é a Paula Ribeiro. Ela tem 27 anos, ela tem 3 anos de empresa, formação em ensino médio, e o curso dela é participação em programas internos de qualidade. E aí, ela fez em 2021, né? O histórico de função, ela é operadora de acabamento, interesse em melhoria contínua. O histórico salarial aumenta por participação desses projetos internos. O histórico disciplinar dela não tem advertência. E a experiência dela é que ela demonstra atitude proativa na identificação de pequenos desperdícios. E já participou de reuniões de sugestão de melhoria. O comentário do diretor ela tem iniciativa, mas ainda precisa de ganhar experiência em ajustes mais complexos. E aí foi esses 2 que a gente ficou discutindo ali sobre o grupo... com vocês. Eu colocaria ainda, eu fiquei na dúvida, tem um rapaz último ali que tem 42 anos, que é o terceiro. Marcos Lima. Porque, na minha visão, né, ele é um rapaz que já tem experiência no processo. E para um prazo apertado de 60 dias, pelo que eu entendi ali, ele tem um bom relacionamento com a equipe. Esse bom relacionamento, lógico, ele tem que avaliar até que ponto esse bom relacionamento também vai atrapalhar, né? Porque quando você é líder, você se torna diferente de uma amigo do mesmo
a mesma linha de produção ali, né? Mas no prazo apertado de 60 dias, ele poderia, de uma forma, motivar e trazer essas pessoas para perto, para poder fazer um processo mais certo, ali, com menos erros, e ao mesmo tempo auxiliar ali na parte técnica. Vocês sentiram falta de alguma informação? Ah, cara, Se por vocês exemplo, pudessem mentir, o que vocês iam pedir de por informação? exemplo, que nem nós discutimos aqui, esse cara que está 12 anos, por que em todo esse tempo da empresa ele nunca foi promovido? Apesar de ter falado que ele não teve nenhum atrito, mas por quê? Ele não teve outra oportunidade? Não quis, por exemplo? Já foi oferecido ou não? Esse foi um empecilho, por exemplo, que a gente Uma outra coisa que a gente mandou também, todos têm ensino médio. Ninguém foi, né? Ninguém quis procurar. Ninguém cresceu. Ninguém cresceu também, né? Os treinamentos que foram dados foram mais de foco interno. Né? Interno, na empresa, Né? sim. E aí, então, a informação, por exemplo, vocês também não sabem se a empresa trata tudo dessa mesma forma. Exato, isso a gente não tem. Não tem padrão, né? Pelos ajustes salariais de cada um tem uma forma de aumento do salário. Isso aqui mudou de empresa, então nós vamos dar uma bonificação. Eu tenho parâmetros, eu não sei o perfil que você está fazendo com parâmetro. Agora eu tenho uma notícia. Todos que já se colocaram não é o que a Patrícia escolheu. Não é. Mesmo que errado. Ô, Patrícia, eu falei assim, ó, igual a Ellen. Falou mesmo. Olha, eu escolhi Carlos Mendes. Por quê? Porque a gente precisa dessas entregas em 70 dias, precisa de alguém que tenha essa experiência e ele tem uma formação técnica, pelo menos ele tem uma formação técnica e mecânica. Não, é o segundo. Eu acredito que vocês não escolheram ele porque ele tem histórico disciplinar e tem registro de conflito verbal. Por conta de um comportamento que vocês escolheram, mas dentro da capacitação, pelo que a empresa está pedindo, com pouca informação, eu escolhi ele. Deixa eu fazer uma Também você escolheu. Vamos lá, quando o processo trabalhista, ele vai dizer, ó, outras pessoas vão dizer aí, olha, foi discriminado. Como que eu defendo? O dela é o único que eu tenho, o fator que não é emocional, que não é subjetivo, porque eu tenho um critério técnico. Então, quando vocês forem pensar em liderança, né, se vocês não tiverem o plano de carreira estabelecido, é importante você olhar nisso. Sim. Como que eu promovo alguém só pelo critério de um subjetivismo, no caso do cara que você escolheu, que ele teria condições de reunir, teria condições que impactariam lá na parte técnica, mas qual a garantia que você tem? E para o juiz, como eu explico isso? Eu acreditei nesse cara, mas eu tenho pesquisa técnica, eu não fiz a bolsa. Ele é o único. Mas não é melhor eu defender aquele do que os outros, tá? Uma coisa importante, né, nesse grupo é vocês têm um breve lá que vocês estão se baseando sobre uma fala da liderança, um discurso da liderança. É o único ponto de vista que vocês têm nesse grupo. Então vocês não têm nem dado estatístico da empresa, então uma meta do RH, assim, realmente opiniões não tem médicos mesmo lá dentro da empresa. Então vocês estão olhando pelo único ponto de vista, então como líder chegar e falar pode ser que eu tenha um bom candidato com um líder ruim que está avaliando mal esse candidato. Exato. Mas o que eu queria deixar claro é que não existe um candidato certo. Não tem esse daqui, ó, você tinha que escolher. Isso, mais uma coisa importante é como que diverte o perfil. O modo que eu estou olhando essa análise muda muito. Então, o aspecto que a Patrícia considerou foi diferente do aspecto que vocês consideraram. Sim. Então, você falou assim, como muda? Não. Esse comportamento o restante eu tenho. Dá pra sair, eu falo. Já não basta eu, né? Eu pago o cenário, você passa por coisa. Desenvolver. Exatamente. É isso, chefe. Parabéns. Quem virar aqui. Grupo 2 também permanece com a gestão tradicional. Pouca informaçãozinha. Tem certeza que você vai escolher o outro? Não sei. Bom, isso é ótimo. Bom, a gente pegou promoção de líder Agrocom. A Agrocom, planta de processamento, possui 220 funcionários. A direção busca um aumento de produtividade, fortuna e redução de trabalho. Processo de promoção, historicamente,
privilegia tecnicidade e indicação, sem critérios formais por competência. Foi aberta a vaga de líder de turno para substituir a aposentadoria de gestor. RH disponibilizou 5 candidaturas internas com currículos e comentários informais dos gestores. Seu grupo recebe as inscrições dos 5 candidatos abaixo e decide quem promover com base nas informações fornecidas. Aí você vai falar. Mas o que vocês escolheram entrou em consenso? Até que sim, você a gente gosta de fazer, eu acho uma fala interessante. O jogador de comportamento pessoal não me baseia exatamente no que eles estavam solicitando. Né? Então, foi exatamente onde a gente chegou. A gente põe dúvidas em 2 colaboradores. Né? Existe a Fernanda Costa, ela tem 35 anos, tempo de empresa 6 anos, formação ensino médio completo, que ninguém fez faculdade. Histórico de função, assistente de produção com forte relacionamento interpessoal. Histórico salarial, ajuste por mérito em ciclos anteriores. Histórico disciplinar, nenhum registro formal. Experiências e observações, reconhecida por jogo de cintura para lidar com imprevistos e suporte aos operadores. Nunca liderou formalmente um turno. Comentário do gestor. Possui bom relacionamento com a equipe e autorresponsabilidade em tarefas diárias. A gente ficou com dúvidas sobre a Fernanda, só que aí o vencedor veio aqui, o Thiago. O Thiago ele tem 32 anos, tempo de empresa 4 anos, formação técnico de processo, histórico de função, participou de implantações de rotinas de qualidade e atuou em projetos de melhoria. Histórico salarial, por aumento de desempenho em última rodada. Histórico disciplinar, sem registros. Experiências e observações, é visto como exigente no cumprimento de procedimentos sem capacidade técnica e visão de processos de liderança, não comprovada em situações de pressão. Comentário do gestor. Participa de projetos e é respeitado por conhecimento técnico, precisa ganhar experiência em gestão de pessoas. Como a empresa ela fez a solicitação, que ela estava precisando, no caso ela estava historicamente privilegiada, tempo de casa e de indicação, porém sem critérios formais por competência. O Thiago, na nossa missão, nesse ano você não escolheu mesmo, ele tem realmente essa parte, só que assim, ele não tem o tempo de casa, né? Ele daqui de todos, ele teve 4 anos, só que assim, automaticamente a gente já pensou no caso realmente de um treinamento, de fazer com que ele entenda a parte da gestão de pessoas e o restante ele entrega tudo. Não? Ele foi totalmente na técnica. Garoto! Bom, Toda uma performance. a minha candidata, né, que eu escolhi foi a Lúcia Alves. Por quê? Nossa, essa isso aí é nossa, aqui pra ela. O Thiago Pereira, até que esse o Thiago Pereira era uma opção. Só que qual que foi a minha preocupação? Ele não tem liderança comprovada sob pressão. Né? Então, ele é respeitado muito pelo conhecimento técnico que ele tem, só que ele precisa ganhar experiência em gestão de pessoas. O que acontece? Por toda a experiência que eu adquiri em chão de fábrica, o que eu percebo? Algumas pessoas são levantadas líderes sem experiência em gestão de pessoas e não funcionam. Então, às vezes, a gente acaba perdendo um ótimo colaborador e ganhando um péssimo líder. Né? Então, eu tomo alguns cuidados com relação a promoções com pessoas que não têm vivência com pessoas. Por que a Lúcia? Por que eu escolhi a Lúcia? Ela tem atuação comprovada em momentos de ausência de liderança. O que é isso? A liderança sai de férias, enfim, e ela assume aquele lugar, então ela tem uma atuação comprovada. Pelo comentário do gestor, ela tem disciplina e liderança tácita. Comportamento consistente, o que é isso? Uma pessoa com inteligência emocional. O que é comportamento consistente? A pessoa chega e sai da mesma forma, todos os dias estão do mesmo jeito. O que a gente percebe em algumas lideranças? Um dia está de bom humor, outro dia está de bom humor. Um dia fala bom dia, outro dia não fala bom dia. Então, a minha escolha, eu sinto que está certa, foi por esse motivo. Tá certo. Pessoal, a gente vai atrasar um pouquinho, tudo bem? Uns 15 minutinhos. Bom, o capítulo 3, a gente teve uma decisão muito difícil, tá? Uma promoção de cargo, é um cargo alto, né? Outros candidatos são bem qualificados, não foi bem difícil. É a promoção para coordenador de lançamento de produto. O nome da empresa é Vigofarma, é uma indústria farmacêutica com 600 colaboradores,
A unidade de produção de engenharia tem o objetivo estratégico de reduzir o tempo médio de lançamento de lotes de 90 para 75, né, no prazo médio de 12 meses. Para alcançar essa meta, é essencial ter um coordenador de lançamento que combine conhecimento técnico de processos, né? Então a gente tem essa qualidade listada, capacidade de gestão de projetos, comunicação interfuncional eficiente, tomada de decisão sobre pressão, proatividade e consistência e compliance de qualidade. A gente listou, então a gente tinha uma tabelinha de competência, né, que facilitou bastante. A gente listou bastante datas, então ficamos entre a Marina e a Larissa, e a nossa decisão, das 6. Então, a gente tinha conhecimento técnico, gestão de projetos, comunicação interfuncional, tomada de decisão, proatividade, complexo de qualidade. E dessas 6, a Marina teve 4, né, com nossa pauta, e a Larissa 3. Então, a gente voltou no perfil de cada uma, e a gente optou por decisão unânime, né? Não sei se vai. Decisão unânime. Os 4 optou, não sei nem se a gente oferta. Mas ficou entre essas duas. A gente optou pela Marina, né? Ela optou. Oi? Ela tocou alguns projetos, mas assim, foram bem próximas, né? A gente avaliou as qualidades, todos tinham graduação, então a Marina, deixa eu só pegar o perfil dela para vocês. O deles, gente, o 3 e o 4, eles têm a matriz de avaliação por competência. Então, para mim, na hora que eu fui ver, ficou muito mais fácil decidir pela Marina, por conta da comunicação interfuncional que ela tem. E aí ela teve também, ela liderou 2 lançamentos em 18 meses com melhor de produção e qualidade. Tem curtos, 2 lançamentos que ela deu o resultado. Então, a gente precisava reduzir em 12 meses. A gente optou por ela justamente por isso, né? A outra, a Larissa, ela já não tinha tanta experiência. Ela teve aumentos espontâneos, mas não tinha experiência dessa parte de projetos, então a gente precisava de alguém consolidado, com liderança boa, então foi isso, a nossa decisão. Facilita, né? Ficou mais fácil essa decisão ou confundiu vocês? Foi fácil. Não, a gente, assim, era muito extenso o vínculo de todos, né? Veio histórico, muito tempo de empresa, então quando a gente olhou a tabela, a gente eliminou alguns de imediato. E aí optou pelas 2 opções que estavam entre elas, a gente voltou no perfil novamente. E aí ficou bem mais fácil decidir. Tinha algumas coisas que estavam bem abaixo. Às vezes a pessoa tinha, mas o requisito não era necessário, né? Não atingia aquilo que precisava. Então a gente ficou entre essas 2 mesmo, por conta do resultado ali. A tabela ela era uma avaliação de desempenho, onde eles conseguiam ver o penúltimo e último resultado de cada competência que a empresa definiu. Uma avaliação de 0 a 4. Então, quando elas bateram o olho na tabela, fica muito fácil, numericamente, não ter que comprar. Mas a gente não vai por achismo, né? Não é aquele negócio. Eu sei mais. Às vezes, a gente, conversando com a pessoa, a gente consegue ter uma afinidade melhor. Mas você vê no resultado, você consegue falar, não, aqui eu vou conseguir ter o resultado que eu espero. Contra fatos no largo. Exato. Aqui a gente assistia o competência da pessoa, eles sabiam todo o desenvolvimento daquela pessoa durante o tempo, tinha mais informações de passagem salarial, como que ela passou, como que era o plano de carreira. Então, enriqueceu o RH com informações que facilitam esse processo de tomada. Então, quando a gente fala da parte estratégica, é esse momento que você começa a decidir, fala assim, por que a gente decidiu esse candidato? É tão fácil, você fala, olha isso daqui que você vai falar por que eu decidi. Nos outros 2 grupos anteriores, a decisão não foi tão fácil, porque eu não tinha tanta informação. Para o que um comentou, o que a gente está percebendo, a gente acha que numa reunião eu ia ter que usar esses comentários. A gente percebeu, a gente observou, a gente achou. E isso tira um pouco da clareza de quem está do outro lado da mesa para falar assim, legal, o RH está indo numa posição certa. Do grupo 3 já tem mais base para poder chegar e falar assim, olha, de acordo com a última avaliação de desempenho, ao processo de melhora dessa pessoa, olha o plano de desenvolvimento dessa pessoa,
A pessoa que tá do outro lado da mesa perde até o argumento, só queria defender outro candidato, assim, não tem como. É igual o gestor querendo demitir gente com avaliação de desempenho 4. Então, o que aconteceu com essa pessoa? Eu fico um gap na liderança. Exato. E no processo trabalhista é isso. Né? Como que eu falo? Não, mas ele é legal, ele é cheiroso, ele não sei, não tem como. Entendeu? É critério subjetivo. Foi isso que eu falei pra você. Muitas vezes pega a retaliação subjetiva. Então eu não conseguia pegar, mas a avaliação me trouxe uma situação que eu consegui entender que alguma coisa mudou no relacionamento e agora eu não quero mais ele comigo. E aí eu acho um jeito de conseguir. Só que pro RH, tudo que eu tenho de informação não condiz com o que ele está me falando naquele momento. Então agora ele vai para uma vida muito boa ali. Grupo 4. É exatamente isso que você falou. A gente está com a última Serra Forte, tem 1.100 colaboradores, uma cultura organizacional enraizada, com médias de tempo de gás entre 10 e 20 anos de área operacional. A organização decidiu modernizar processos e implantar práticas robustas de segurança e qualidade. A vaga é de supervisor de produção, e nós temos 3 candidatos internos e 3 externos. Eu resumi, porque agora a gente também fala assim. Basicamente, os 3 candidatos, a primeira posição do RH da gente assim foi, gente, né, não colocar as pessoas bem, e realmente lendo, são planos muito bons. Só que para mim, o que pegou muito foi meu argumento do grupo, foi a palavra mudança. A empresa tem show de fábrica muito enraizado, muito acostumado, já meio que à vontade, dominando os processos. As coisas a empresa está dizendo outra mudança. E dentro dos candidatos para a promoção, nós ficamos com uma Beatriz, porque a gente entendeu que ela tinha mais dentro das avaliações, ela teve melhor posição e tal. Ninguém tem formação superior também, então tem curso técnico, e as avaliações dela foram boas no geral, e também, como o João Pereira indicava, a gestão de mudanças e influência, ela tem esse pé nessa direção. Mas o nosso candidato... Os candidatos o Roberto, né? O Roberto foi muito contratado. Já tem experiência com exatamente. E todos os pontos de melhoria de segurança, de redução de indicadores, ele já tem essa experiência comprovada. E o único ponto de atenção que nós ficamos foi em relação à questão de comunicação. Mas mesmo assim, ele tem uma comunicação melhor do que os... Então, ele ainda tem esse ponto. E assim, nós ficamos preocupados também, porque no ponto de, tipo, não, vamos... Porque, assim, óbvio que os funcionários internos, quando passam por um processo seletivo, eles também geram uma expectativa. E podem também se frustrar, de repente, a gente perde a pessoa também. Mas a gente não corre o risco de perder um bom operador porque no cargo de supervisão não teria o desempenho necessário. Então, essa é a nossa... Bom, eu também, né, escolhi esse candidato pelo TPM, que eu tenho de parada de máquina, né, voltar todo mundo para a indústria, enfim, foi nem foi por nada, tá, gente, que eu escolhi engenheiro de produção, que eu falei para o Juan, né, redução de paradas de 20% e recorte de incidentes operacionais de 35%. Então, fora essa questão que a Raquel trouxe muito bem, né, gestão de mudança, conhecimento técnico, ele tem também essa questão aí de redução dentro das fábricas, ou não seria um candidato muito consistente. Claro que eu tinha ali todo, né, uma avaliação, então foi muito mais fácil. Então, na verdade, a gente questionou, o Marcelo já falou, na internet, a prioridade é os internos. E é que, assim, o interno, os externos, as pontuações eram muito superiores aos internos. Sabe o que acontece no interno? É ele também. A gente também tem uma política, dentro da vaga, a gente abre um processo de recrutamento interno. O que eu percebo? Quando a gente traz internamente, é difícil você encontrar um gestor de mudanças, um agente de mudanças, porque a pessoa está tão enraizada com aquela cultura, né? Ela está tão acostumada com tudo aquilo que já acontece, que você traz ela para um cargo, muitas vezes ela não tem as mesmas políticas
as mesmas práticas, as mesmas coisas. Quando você traz alguém de fora, isso oxigena. Então, eu também tenho isso na área, ele também prefere. Porém, alguns gestores, algumas áreas já perceberam que trazer de fora, a gente dá uma oxigenada, o pessoal traz umas ideias bacanas e a gente consegue avançar e mudar algumas políticas que já não são tão legais. É o que a gente observou, foi isso, a palavra mudança. Exato. Sim. Porque se fosse outros parâmetros, os internos poderiam atender. Eles estavam, por mais que a pontuação deles era baixa, ficava dentro dos parâmetros estabelecidos pela empresa ainda, né? Mas a gente ainda ficou na dúvida, né, Má? Eu falei assim pra ele que na Energy, por exemplo, a gente tenta entrar, mas a gente nunca consegue. E aí a gente acaba pegando o fim, trazendo de fora, né? Gente, ninguém tem aquele plano de carreira plantado. Você vai fazer plantando. Ainda não tem. Legal. Quando tem, o que muda no processo? Doutora Carol vai lá, mostra o plano, acabou com a equiparação salarial, acabou com o custo de função, morreu isso em procedência da ação. Quando vocês não têm isso bem implantado, então, o que acontece? A gente tem que provar que no dia a dia vocês conseguem validar isso. Sem documento, sem avaliação, ainda que seja uma planilha simples, gente, um Excel, com a assinatura do empregado, que houve uma avaliação, a gente não consegue dar manutenção a isso, tá bom? Então, primem por ter qualquer documento, ainda que não tenha sistema, não tem investimento, é muito importante, tá? Conversem com o pessoal para ver se vocês conseguem trazer isso com uma simplicidade, anuidade, que vocês consigam fazer. Eu sei que é um desafio chão de fábrica, mas onde eu vejo os maiores erros são os líderes, tá? Os líderes, eles pedem, eles enganam vocês. Então, tenham isso em mente. Por isso que essa avaliação, vocês, na verdade, estão se protegendo de uma informação errada que pode dar problema lá na frente. Vejam, os dois grupos unificaram, tomaram a melhor medida de competência, tem documentos que embasam isso, tem avaliações e evidências documentais que dão o melhor caminho. Já vocês ficaram perdidos porque não tinha informação. Foi um critério subjetivo, um achismo, que a empresa tem. Eu só dei só uma tentativa da função, tá bom? Então aqui, se vocês quiserem, eu mando isso uma vez para vocês. No caso do plano de carreira, eu estou tentando caminhar para isso, mas eu tenho algumas dúvidas assim. Eu faço lá, coloco. Eu preciso necessariamente apresentar para os funcionários que aquilo existe e isso precisa eles assinarem que eles estão cientes daquela situação. Eu preciso necessariamente estabelecer prazos de avaliação ou eu posso manter um critério de uma necessidade, eu estou vendo já aquela situação, porque a minha dificuldade é treinamento da liderança, porque eu não confio neles de fazer uma avaliação correta e em relação à periodicidade disso. Então, assim, na prática, para eu fazer isso 6 em 6 meses, com todo mundo, e com os meus líderes, façam uma avaliação correta, para eu guardar aquilo, e também conforme aquilo, às vezes eu não tenho estrutura para aumentar nada, a pessoa está indo bem, a pessoa não tem uma cadeira para ela num nível acima, de repente. Então, assim, essa administração, para mim, é um pouco mais complicado, assim, eu ainda não consegui esclarecer na minha cabeça sobre isso. Mas se eu puder colocar e ter ali ajustado e fazer essas mudanças nesse momento que, de repente, tem uma necessidade, para mim funcionaria. Mas se eu tiver necessariamente 6 meses, estamos aqui fazendo uma avaliação de todo mundo, dentro de treinar eles para fazer uma avaliação correta. Isso aí, para mim, não é muito. Tá, vamos lá. Primeiro que a lei, quando ela mudou, ela não trouxe, olha, obrigatoriamente tem que ser de 6 em 6 meses, ou de 3 em 3, cada empresa vai definir a sua necessidade. Mas se você optar pela implementação, você tem que ter, primeiro, critérios objetivos. Então, não é só o líder colocar lá, olha, ele produziu X. Você tem que ter um critério, um teste, como ela falou, um soldador, por exemplo, um teste de solda, uma produção, uma ordem de produção daquele maquinário, para saber quantas peças ele produz, né? E a promoção em si, ela não é só de carga, ela é horizontal, é vertical, você pode utilizar isso de várias formas. Tanto que vocês têm a nomenclatura, por exemplo, soldador A, B, C, D, né? E o tempo você não precisa mudar ele de nome de função também. Então, esse critério de aumento salarial, ele não obrigatoriamente precisa ser de 6 em 6 meses, mas uma vez que ele é implantado, ele tem que ser explicado. Normalmente, as empresas fazem anual,
tá? A depender da empresa semestral, porque às vezes tem alguma questão de produção, que dá um fomento para aquilo gerar mais produtividade. Então, é uma decisão estratégica muito vinculada à parte financeira. Mas quando vocês vão ter grandes mudanças, é anual, tá? E aí você pode colocar que incremento você vai dar. Você vai avaliar o valor de aumento da convenção coletiva versus inflação e colocar um valor a mais. Gente, às vezes dá 20, 30 reais a mais o salário daquele empregado, além do dissídio, né, anual. Mas aquilo já muda muita coisa para aquele trabalhador, porque houve uma avaliação, ele está bem visto, né? Então, isso é muito importante. Dá para a gente desenhar como são as divulgadas de vocês, dá para a gente trocar uma ideia, eu posso te mandar uns modelos de algumas empresas que fazem isso de maneira anual. O seu, eu sei que não funcionaria 6 meses, né? Mas os critérios, produção, entrega, seguridade, quais são os critérios que vocês usam lá para dar aqui para eles? Horizontal, eu tenho Horizontal. relacionamento, assiduidade. Eu tenho advertência. Boa! Eu posso Eu tenho colocar... 4 ideias de uma avaliação horizontal para fazer essa passagem. Eu vou pegar um que você falou. Eu divulgo a política de remuneração, mas eu não divulgo a remuneração. Perfeito. Entendeu? Então, eles sabem que existe um critério para a minha tabela administrativa, para a tabela de operação, para cada tabela salariais. Só que eu não falo quais os valores daquela tabela. Eles sabem que existe um critério para ir do ponto A ao ponto B, o que é uma movimentação horizontal, o que é uma moção vertical. E eu realizo uma campanha salarial, que é esse momento anualmente que eu faço essas passagens que eu preciso. Mas isso também está vinculado ao resultado da empresa. Então, se a empresa não tem aquele resultado, eu falo, eu não tenho budget para esse momento, então não acontece a campanha salarial. Também eu não tenho que fazer isso de modo automático. Lá nós já funciona de uma forma diferente. Cargos operacionais, com tudo que é operacional. Eu começo com 2.411, eu vou até 3.192, por exemplo. Então, eles têm acesso a tudo, todos os salários. Então, eles sabem, dentro dos cargos operacionais, júnior, começa com temporário, depois é efetivado, vai para o valor, júnior, pleno e sênior. Então, eles sabem, então, eles comentam até onde eles podem chegar. O que eu não abro? Lideranças, administrativo, encarregados, isso eles não têm acesso. Agora, o operacional, eles têm acesso para até para eles saberem. Comecei aqui e posso chegar até aqui, que nem você falou. Eu não tenho para onde ir lá, tudo bem. Eu não tenho como transformar 400 pessoas em líderes. Só que eles sabem onde eles começam e até onde eles vão. E tem que seguir a descrição de cargo, porque não pode fazer nada além do que está na descrição. Agora, abrir uma vaga de líder, aí ele entra em teste para aquela liderança, que aí vai, geralmente, a gente dá uns 60 dias. 60 dias ele fica em teste, aí ele é promovido a líder, e aí faz toda a parte de treinamento, que aí tem todo um contexto. Com relação a júnior, pleno e sênior, o que a gente avalia? Produtividade, assiduidade, advertência, então tudo isso entra. Agora, para a liderança, a gente tem outros requisitos para a gente. Tá? Eu ia falar sobre um grande dilema do RH é divulgo ou não divulgo o plano. Então, muita empresa fala assim, temos plano de carreira. Mas você nunca fala para o funcionário qual é o plano de carreira. E era uma briga minha lá na Metropolis. Porque eu falar isso, apesar de eu estar no RH, eu saber que tem, para outra pessoa tem que ser claro. Ela tem que saber que tem realmente. Porque senão gera uma dúvida na pessoa falar assim, e aonde eu posso chegar aqui? Até onde eu vou? Eu cheguei no meu estágio final, eu tenho possibilidade, se alguém sair eu entro nessa posição. E aí, quando eu passei a divulgar a política e falar para pessoas, você está aqui e você consegue chegar antes da liderança, você tem 7 passagens, até você sair do auxiliar que você está ao analista, a pessoa muda o critério dentro da empresa. Então, vê o que a empresa pensava assim, isso daí você vai acabar perdendo retenção, foi o que me ajudou a reter as pessoas. Porque para a pessoa ficou mais clara a decisão agora para ela. Assim, eu topo esse plano de carreira da Petropaulo de chegar até aqui ou não? Talvez eu quero já ser líder, eu preciso sair dessa posição. Ela vai sair fora. Até hoje eu não tive ninguém nessa posição. Então todo mundo se sentiu mais confiante quando ficou mais clara a situação. Claro que eu vou chegar numa posição que vai travar aí lá no analista ou no operador sênior, que ele não vai mais. Mas para ele está claro que ele chegou no final e que dali para cima ele pula para um outro nível, que vai esperar ter uma possibilidade de organização. Por isso que eu prefiro deixar claro. Porque se eu nunca tiver um líder, eu tenho um líder lá que está 20 anos. Se a pessoa nunca sair, ele nunca vai ser líder. E aí ele escolhe, ele fica ali fazendo aquelas tarefas eternamente.
ou ele busca outra oportunidade em outro lugar. Agora, o que pode acontecer? Abrir uma vaga numa pintura, para ele se tornar um pintor, pode abrir uma vaga no operador de injetora, ou dependendo do perfil, a gente pode até puxar para o administrativo. Entendeu? Então vai depender muito. Mas ele tem isso aberto e ele está ciente que aquilo ali é o teto dele. Por experiência, traz intenção, traz maior produtividade, maior resultado para a empresa, né? Então, isso é unânime, assim. Então, quando a gente conversa, a gente vê o resultado. Então, por isso, eu sei que dá medo, porque a estrutura são vocês, a ideia é parte de vocês e é um desafio, que eu chamo a responsabilidade. Mas se você estruturar direitinho, dá certo. E o resultado é muito importante, tá? E aí, eu não sei a parte financeira, como você trabalha com o Estado Petropol, para fixar os valores, aí eu acho que eu fiz um curso de cargos e salários, e os créditos ali eram tão pouquinho que eu falava assim, a pessoa vai rir da minha cara. Na minha convenção fala de 5% de promoção. Entendeu? Então, se eu der 5%, eu sou promovendo. Agora, vamos lá, eu tô mais agressivo ou menos agressivo? Essa é a questão da tabela. Então, eu posso trabalhar com um método de 3 passagens, 6 passagens, eu vou chegar no mesmo resultado. Eu estou saindo de 2.400 para 3.100. Só que eu vou dar 6 aumentos para esse cara, para ele chegar lá. Porque eu quero motivar mais. Eu quero 5, 6 meses estar lá nesse cara. 5%, 5%, 5%, 5%. Tem empresa que fala assim, não, eu já sou muito agressivo. Tá? 20%, depois vai 20%. Cheguei no mesmo lugar. Então, quando eu fui estabelecer a tabela no discutir com a diretoria, eu falei assim, eu quero que você nunca olhe o salário de entrada. Olha o final da tabela. Então, o meu salário do operador é esse, é 3 e pouco. Ah, mas ele está iniciando coisa. Eu falei, isso mesmo, mas a gente vai considerar em custo que ele sempre vai chegar nisso. Só o objetivo disso. Vai chegar, né? Agora, esse processo para ele chegar lá é o que você vai garantir a retenção, motivação, todo mundo trabalho. E assim, eu penso que uma estrutura de política de cargos e salários não pode engessar, vai depender muito da cultura, né? Essa questão que o Juan falou. Então, por exemplo, eu tenho cargos que eu trabalho com 100, 90, 80. Então, ele começa com 80, depois ele vai para 90, depois ele vai para 100%. Agora, já tem cargos que é muito antigo, tal, tem uma diferença de R$200, R$180. Então, vai depender muito, né? Então, é cultural. Uma dúvida, tá? Por exemplo, essa avaliação por competência, judicialmente, ela pode ser utilizada em processo de equiparação salarial, por exemplo. Equiparação, desvio, A gente tem, por exemplo, operacional. A gente tem um cozinheiro que ganha 3.800 e outro cozinheiro que ganha 2.400. Tem critérios diferentes entre júnior, mas quando simplesmente a avaliação, ele quer equiparação salarial. Sim. Não, e aí o documento primordial, além dessa questão do plano, é o certificado de função. Consciência do Descritivo. Eu brigo muito com a diretoria com essas questões de plano, júnior, pleno e sênior, porque eu preciso diferenciar. Exato. Tem que ter um critério. Então, se eu estou falando que ele é o sênior e ele é o pleno, alguma coisa tem diferente. Então, a gente mete massa. É isso. Vai falar assim, como que você está falando que esse é sênior, esse é pleno, se eles fazem a mesma atividade, exercem no mesmo lugar, não tem nada que diferencia. Você está dando a equiparação. Tanto que as pessoas que vêm do interior, porque, por exemplo, teoricamente o pessoal faz a mesma coisa, mas no nível menor, né? Então, um cozinheiro faz 400 refeições lá com a equipe, outro faz 120. Aí, simplesmente, quando a gente recebe o processo, ele pede a equiparação em um valor do Então coloca isso na descrição. Tá? Na hora da audiência é isso, eu pegar um documento, além do documento, na determinada também, qual é a diferença? Qual é só a diferença? E aí vai muito no chefe, né, principal, que vai ter justamente... Só que aí você tem que garantir isso. Então esse que é 180, é 180 refeições. Ele não pode estar fazendo 400, sei lá. Que essa é uma questão que eu passo lá na produção, que eu tenho um operador extrusor e um auxiliar extrusor. O auxiliar extrusor é o cara que está auxiliando a linha. Tem que operar. Então ele faz a abertura, quando o operador está fazendo um teste, ele está ali para auxiliar o processo. Se ele passou para operar, é o responsável, está assinando a OP, aí eu tenho que E aí na parte operacional, a promoção é muito mais fácil de você identificar, porque a operação vai fazer a promoção desse cara. Gente, a situação de vocês é muito fácil. Pode não quantidade aquela lá. Vai na minha situação, que na verdade é a delicadeza. Perfeição técnica. O cara que sabe que eu fiz meio quilo de resina, gastei meio quilo, não joguei nada na Ou eu fiz um quadradinho certinho. Como que eu provo que aquele faz o quadrado certinho e o outro faz tudo? É muito difícil. Uma das coisas que eu fiz foi não atrelar a avaliação de desempenho à remuneração. Tá?
para quem vai iniciar esse processo. Porque se você atrelar a avaliação de desempenho à remuneração, o que você acha que a liderança vai fazer? Eu gosto mais da Patrícia. A avaliação da Patrícia é 4. Eu não gosto do Dracar. Então é tudo 2. É tudo parcial. Tudo parcial. Porque eles sabem que isso muda o critério na hora da remuneração. Então eu falo, a avaliação de desempenho é um critério para o RH. Eu estou olhando. Mas eu não estou olhando ela para critério de remuneração. Então eu faço a avaliação em fevereiro, mas a minha campanha salarial lá em setembro. Até para o cara esquecer desses critérios. E faz um teste também, um teste. Porque se eu atrelar as 2 juntos, eu faço a avaliação em fevereiro. Em março é a campanha salarial. O cara que tirou 3,7, ele já está aqui já, esperando, viu? Ansioso. E aí a avaliação, eles tiram esse critério, porque eles sabem que ele não vai na remuneração mesmo, e eles começam a ser mais justos nos pontos de avaliação. E aí eu vou começando a usar isso para pesar nesses critérios. Então, por que você me fala tão bem na Dora Carmen, mas a avaliação dela é 2,5? Ai, porque ela tem algo a melhorar, ela tá ciente. Aí eu vou entrando na vida do cara, eu vou destruindo. Que eu vou tentar descobrir se ele fez experiência, se ele falou para ela que realmente precisa, ou se ele tá usando a avaliação apenas para prejudicar, ele pontuou realmente a performance dele ali dentro. Você vai ver que ela vai, parece que ingesta, mas ela vai te trazendo alguns ganhos. Eu faço o ciclo de avaliação desde 2016. Até hoje, eu faço treinamento para liderança 2, 3 dias antes de começar o ciclo. Parece uma bobeira, né? O cara tá 10 anos fazendo avaliação de desempenho, ele senta na cadeira e me ouve falar 2 horas sobre aquela avaliação que ele faz há 10 anos. Por quê? Ele esquece, ele perde o critério, ele tá com a cabeça já pensando em outras coisas, então eu preciso trazer ele de novo pro meu mundo e falar. Por isso que dá trabalho a avaliação de desempenho. E aí, para convencer a diretoria e todo mundo que é a consistência disso que vai trazer o resultado, que é o maior desafio do Proficiente H. A primeira vai. A primeira acontece, estoura balão, a diretora fica feliz. A segunda já precisa. O que mudou? A terceira é necessário, e aí você já tem a diretoria, mas o corpo de liderança inteiro tentando tirar você. Então, para você mostrar que isso é importante, é no momento que você chega nesse. Aí você fala assim, não, mas eu tenho avaliação de desempenho. Sim. Aí agora a diretoria chupei para falar, temos avaliação de desempenho. Temos planos de carreira. Então é um trabalho árduo, é difícil sim, mas que você vai colher os frutos ao longo prazo. É por isso que muitas vezes eu falo assim, pô, eu poderia colocar um investimento nisso, se ele soubesse o resultado que ele ia trazer, eu queria poder falar para eles o resultado que isso ia trazer. Às vezes a gente olha para outras coisas e não vê isso. E isso muda totalmente a gestão de pessoas na sua empresa. Tá bom, gente, muito obrigada. Acho que